Olá, tudo bem com vocês? Desejo que estejam todos muito bem e estou aqui para darmos sequência às aulas da disciplina de História. Como vocês sabem, meu nome é Fabiano Curtolo e eu sou da equipe de professores de História do Colégio Objetivo. Na sala de aula, nós tivemos como último assunto a história da Grécia Antiga. Fizemos 2 módulos, restam 2. Fizemos os módulos 7 e 8, respectivamente, abordando o período pré-homérico e homérico, além da cidade-estado de Esparta, lá no módulo 8. O módulo 9, ou seja, a partir dessa aula, desse nosso encontro, nós iremos terminar o período arcaico e também, no módulo 10, faremos o período clássico. Tá? Lembrando vocês que a história da Grécia Antiga divide-se em 4 períodos: período pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. Eu peço que vocês sigam a rotina que sempre tivemos em sala de aula, ou seja, que façam as respectivas anotações no caderno e faremos, ao final da aula, os exercícios do módulo. Então, na apostila de vocês, essa aula está na página 39. Tudo bem? A partir de agora, eu coloco para vocês o resumo da aula que nós faremos. Bom, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que fique mais tranquilo para a gente trabalhar. Tudo bem? Então, estamos aqui no módulo 9, da frente 1, certo? E o resuminho começa a ser passado para vocês. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é com relação à posição geográfica da cidade-estado de Atenas, que é o objeto de estudo dessa aula, certo? Atenas, ela é uma cidade-estado da Grécia Antiga, é uma cidade da Grécia atual, né? Eu disse para vocês no nosso primeiro encontro que a grande diferença entre a Grécia Antiga e a Grécia dos dias atuais é o fato de, nos dias atuais, a Grécia ser um estado nacional, país, e a Grécia Antiga ser uma região. Essa região, como falamos, ela se divide em 3 porções: a Grécia continental, a Grécia peninsular, península do Peloponeso, e a Grécia insular, as ilhas do Mar Egeu e a ilha de Creta. Atenas localiza-se ao sul da Grécia continental, mas ela situa-se numa península chamada Ática, certo? Embora esteja na Grécia continental, Atenas localiza-se na península da Ática. Mas quando atravessamos aqui, o istmo de Corinto, chegamos na península do Peloponeso, onde encontra-se Esparta. Tudo bem? Aqui apenas uma caracterização de posição geográfica. Atenas, portanto, Grécia continental, península da Ática, sul da Península Balcânica, sul da Europa, portanto. Bom, o primeiro assunto a ser abordado, ele diz a respeito à sociedade ateniense, uma sociedade caracterizada como aristocrática, na qual existe uma elite vinculada à posse das melhores terras. Essa elite recebe a denominação de eupátridas, certo? Termo grego que designa os bem-nascidos. Tá? Na própria ocasião de desintegração do genus, os parentes mais próximos do paterfamilias ficaram com as melhores terras. Então, a diáspora que se deu a partir da desintegração do genus, que sinaliza o fim do período homérico, tem uma parcela da população do genus se dispersando, enquanto um outro grupo, em especial os eupátridas, dividiram entre si as melhores terras. Por isso que eles são denominados de bem-nascidos. Okay? Esse grupo, o grupo dos eupátridas, monopolizará o poder político até o século VII a.C. Então, eram os responsáveis pela elaboração e pela aplicação das leis, que, na ocasião, sequer eram leis escritas. Essas leis eram fundamentadas numa legislação oral
que alguns povos chamam de direito consuetudinário, transmitido oralmente de geração para geração, embora não haja uma padronização legal. Um outro grupo da sociedade ateniense é o dos demiurgos, que no início do processo da evolução ateniense, eles vinculavam-se aos funcionários públicos, aos representantes do serviço público da cidade-estado. Com o decorrer da história, eles também exercerão inúmeras funções urbanas e também o comércio. Então, o demiurgo pode ser, sim, sinônimo de comerciante e de trabalhador urbano. Os georgóis são os agricultores, tá? Ficaram com as terras menos férteis no processo de desintegração do Genos e muitas vezes arrendavam terras dos eupátridas. Os tetas não tiveram acesso a terra alguma. Eles se dispersaram e muitas vezes passaram a trabalhar nas terras de outros indivíduos. Também se tornaram, em alguns casos, arrendatários e tinham que, como contrapartida, pagar pelo arrendamento. Tanto georgóis quanto tetas, quando não cumpriam o pagamento do arrendamento, tornavam-se escravos por dívidas, certo? Então, nós percebemos que sim, em Atenas, a escravidão também era praticada. Tanto prisioneiros de guerra quanto esses indivíduos endividados se tornavam escravos e exerciam inúmeras funções, principalmente funções urbanas ou domésticas. Eram desde os instrutores dos filhos dos membros da elite até contadores desses eupátridas, exercendo aí inúmeras funções nas mais variadas ocupações urbanas. Propositadamente, eu fiz aqui uma provocação, fiz um questionamento, perguntando-lhes: e as mulheres? Para que possamos discutir a principal característica dessa sociedade aristocrática, que é o patriarcalismo. Então, a sociedade ateniense, além de aristocrática, é patriarcal. Lembrando que o conceito de sociedade patriarcal é uma herança dos tempos dos Genos, onde o paterfamilias exercia a função, né, de chefiar o grupo. E nessa sociedade patriarcal, a mulher tinha uma posição de submissão às, né, condições masculinas. Como se diz, as mulheres não tinham nem voz, nem vez na sociedade ateniense. E para ilustrar, né, essa situação feminina na sociedade ateniense, eu sugeri e volto a lembrá-los da música Mulheres de Atenas. Sugeri que vocês a ouvissem, anotassem as palavras que vocês desconhecem o significado, procurem o significado de tais palavras, substituindo-as, tá, na canção, para que dê maior significado à análise poética da situação feminina feita pelo Chico Buarque, responsável pela música. Então, se não o fizeram, façam, ouçam essa música, anotem as palavras desconhecidas e depois ouça de outra maneira para compreender a situação de submissão. Tudo bem? A mulher, no mundo grego, ela nascia para exercer 3 funções ao longo da vida: ser uma filha obediente, ser uma esposa fiel, ser uma mãe dedicada. E se porventura ficasse viúva, teria também a obrigação de zelar pela memória do seu marido. A mulher, portanto, vivia sempre de acordo com a expectativa de um homem: ser filha obediente, ser esposa fiel, ser uma mãe dedicada. Então, a música Mulheres de Atenas, por exemplo, diz, num dos seus trechos, que as mulheres atenienses não tinham gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade, medo apenas. Cuidam dos seus maridos, bravos guerreiros de Atenas, gerando a eles filhos. A música, ela analisa, né, essa situação. Tudo bem até aqui? Então, a sociedade ateniense, ela é um tanto mais diversificada que a espartana quando fazemos essa comparação.
Tudo bem? No correr da história, haverá uma evolução política. Porém, socialmente, os grupos se mantiveram os mesmos. Nesse próximo slide, nós falaremos exatamente sobre isso, sobre a evolução política ateniense. E a figura dos legisladores, ela é de extrema importância. Por quê? Esses legisladores foram escolhidos pelos membros eupátridas dessa sociedade que outrora ocupavam o Areópago, o local no qual as leis, embora orais, eram discutidas. Atenas, nos seus primórdios, como outras cidades-estado da Grécia Antiga, tinha a figura do Basileus, um rei. Atenas, originalmente, era uma monarquia como tantas outras cidades-estado do mundo grego. Com o passar do tempo, o Areópago se torna a principal instituição política e, gradativamente, os legisladores tomarão para si o protagonismo. Embora o primeiro deles, aqui, o Drácon, tenha sido escolhido propositadamente pelos eupátridas para preparar uma legislação. Pela primeira vez, as leis seriam escritas. Deve-se ao Drácon a elaboração das primeiras leis escritas de Atenas. Por isso que esse conjunto de leis recebe a denominação de Código Draconiano. Tem a peculiaridade de ser severo, em especial para as camadas populares. A maior parte dos crimes, das infrações, eram punidas severamente com a execução. O fato de ter uma legislação escrita não impediu o conflito social, pelo contrário, acirra tal conflito por conta da hostilidade, da severidade da punição. Solon torna-se legislador e tenta, de alguma maneira, aplacar essa situação de conflito, tomando inúmeras medidas e visto por muitos historiadores como o legislador responsável pelas primeiras ações que desencadeariam, que resultariam na democracia. Como, por exemplo, o Solon estabelece que a participação política passaria a ser censitária. Então, uma classificação prévia do indivíduo agora se fazia necessária para enquadrá-lo como participante das decisões políticas. No correr da história, nós perceberíamos que o termo censitário, embora sugira, né, uma pesquisa da condição do indivíduo, é a condição econômica que se manifestará como a mais importante. Então, essa participação política censitária estabelece critérios, tá, que não sejam simplesmente o critério de nascimento. No caso, tira a exclusividade da participação política dos eupátridas, mantendo, obviamente, os eupátridas como a maioria esse exercício político. Além disso, haverá um estímulo ao comércio marítimo, lembrando que Atenas localiza-se numa península, a Península da Ática. O comércio marítimo, portanto, se torna uma importante, certo, atividade econômica. Ele determina a proibição da exportação de trigo para que haja um maior volume desse produto em Atenas, possibilitando o acesso dos grupos sociais marginalizados. Porém, a ação mais importante do Solon, sem dúvida alguma, será a abolição da escravidão por dívidas. Abolição e proibição. Ou seja, todos aqueles que eram escravos por dívidas foram libertados. E, a partir desse momento, não poderiam mais escravizar os endividados. O correr da história faz com que alguns indivíduos tomem o poder de maneira arbitrária, e isso durou praticamente meio século em Atenas. Esse período é reconhecido como período das tiranias. Foram 4 os legisladores desse período: Pisístrato, Hiparco, Hípias e Iságoras, que se sucederam nessa sequência. Ambos optaram por uma aproximação das camadas populares. De que maneira? Realizando obras públicas que tivessem visibilidade e propondo o confisco das terras improdutivas dos eupátridas para distribuí-las às camadas populares. O resultado disso está aqui, ó, destacado para vocês: a instabilidade e o conflito social. Uma guerra civil. Atenas se vê dividida entre 2 grupos.
foram denominados de partido aristocrático e partido popular. Partido no sentido, né, apenas simbólico, figurativo. A situação fugiu completamente do controle, tanto é que o último desses tiranos, o Iságoras, ele recorreu a algo inusitado. Ele solicitou a ajuda do exército espartano para botar ordem nesse conflito social ateniense. O que acontece em decorrência disso é que os atenienses se voltam contra ele. Seria inadmissível permitir a entrada do exército espartano em Atenas. O líder dessa resistência chamava-se Clístenes, e ele expulsará o Iságoras de Atenas e assumirá como legislador. Ele complementa essa transformação política implantando a democracia em Atenas. Os atenienses, portanto, foram aqueles que inventaram a democracia. É muito comum dizer que a democracia é uma invenção grega, de fato. Só que mais do que ser grega, é uma invenção ateniense, porque na Grécia Antiga havia inúmeras cidades-estado, como vocês sabem, inúmeras, 170 no total. E Atenas foi quem desenvolveu esse modelo que concedia o direito político a todos os cidadãos. Outras cidades-estado não adotaram tal modelo. Então, antes de ser grega, a democracia é uma invenção ateniense. E o que é a democracia? Está aqui. Ó. A democracia representa o direito de participação política a todos os cidadãos atenienses. Não significa que todo ateniense teria direito de participação política, mas significa que todo cidadão ateniense teria, pois nem todo ateniense era cidadão, mas certamente todo cidadão era ateniense. Fabiano, quem era cidadão? Aqui, ó. Eram os homens livres maiores de 21 anos, nascidos em Atenas, atenienses natos, e com pais atenienses natos também. É claro que essas, né, digamos, exigências para enquadrá-los como cidadão reduzia significativamente o número daqueles que teriam direito à participação política, mas também evitava que apenas um grupo social monopolizasse o poder, como havia ocorrido no passado não muito distante. Quem é que fica de fora? As mulheres, que representam praticamente metade do número de indivíduos de uma sociedade, os escravos, os menores de 21 anos, que não eram poucos, aqueles que haviam nascido em outra cidade-estado, e principalmente os filhos daqueles que tinham nascido em outra cidade-estado. O indivíduo poderia até ter nascido em Atenas, mas se os seus pais não o tivessem, não seria considerado cidadão. O lado positivo desse modelo é o exercício da democracia direta, ou seja, o próprio cidadão participa da elaboração e da aprovação das leis. Todo cidadão, ou seja, todo homem livre, maior de 21 anos, nascido em Atenas e filho de pais atenienses, participaria da Assembleia, se assim o quisesse. A Assembleia dos Cidadãos, a Bulé, era o local no qual discutiam-se as leis. O Conselho dos 500 as aprovava. Esses 500 eram escolhidos por sorteio anualmente e os atenienses criaram, inclusive, a remuneração para a participação política daqueles que não tinham condições econômicas, para que os tetas e georgóis pudessem se dedicar às ações políticas, o Estado, a cidade-estado, os remunerava. Então, foi exatamente nesse momento da história que a remuneração, como contrapartida da participação política daqueles que não tinham condições, se inicia. É claro que há uma diferença significativa da democracia ateniense para a democracia dos dias atuais. Atualmente, exerce-se uma democracia indireta, na qual o cidadão elege um outro cidadão e é esse cidadão que discute e aprova ou não as leis. A democracia teve os seus apoiadores e teve os seus críticos. Só para título de curiosidade, Sócrates era um crítico da democracia ateniense, para que vocês tenham uma ideia. Outros tantos disseram ao longo da história: a democracia não é um bom modelo político, mas é o melhor que existe. Portanto, devemos esse modelo político
aos atenienses. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida do assunto aqui discutido, vocês têm o plantão de dúvidas para sanar, ok? Eu sugiro agora que vocês abram as suas apostilas na página 41, pois nós faremos, a partir de agora, os exercícios que eu já deixei aqui, ó, no gatilho, para que a gente possa fazer juntos. Tudo bem? Ok. Primeiro exercício. O território de Atenas, outrora escravo, dizia ele, é agora livre. Os cidadãos que tinham sido abjudicados, ou seja, tomados pelos seus credores, uns foram trazidos dos países estrangeiros para onde os tinham vendido e onde vaguearam durante tanto tempo que nem já compreendiam a língua ática. Outros, restituídos à liberdade do seu próprio país, onde estavam reduzidos à mais vergonhosa escravidão. Eu li o texto, né, o enunciado todo, mas nem precisaria, porque quando ele diz, né, que o território é livre e aqueles que tinham sido dados aos seus credores, ele já está deixando bem claro para a gente que o que está sendo discutido aqui é a escravidão por dívidas, ok? Então, ó, o texto refere-se às mudanças que ocorreram em Atenas durante o período arcaico. Pergunta-se qual é a essência dessa mudança contida no texto. Beleza, a proibição da escravidão por dívidas é a resposta. Tá? Quem foi o legislador responsável por isso? Solon. Basta voltarmos aqui, certo? Que nós encontramos as respostas, tá? Nas anotações que eu acredito que vocês fizeram. Beleza? A mesma coisa com a 2. Qual a condição para ter direito à participação política durante a democracia ateniense? Mesma coisa, tá aqui, última anotação que vocês fizeram. Homem livre, maior de 21 anos, nascido em Atenas e com pais atenienses, é a resposta correta. Tudo bem? Beleza? Terceira, o que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Na configuração política da democracia grega, em especial ateniense, a ágora tinha por função. Atente-se para o seguinte aqui, meus queridos. Toda cidade-estado tinha 2 pontos que eram, né, de extrema importância. A Acrópole, a parte alta, dedicada às divindades, dedicada à vida religiosa. E a Ágora, a parte baixa, o centro da cidade-estado, dedicada à vida política, social e cultural. Então, a Ágora era o centro de discussões diversas numa cidade-estado. Era onde o ateniense exercia o seu ócio. Tudo bem? Ócio é um termo surgido em Atenas para que alguns indivíduos exercessem o ócio, ou seja, aproveitassem ao máximo o seu tempo livre para as discussões políticas, culturais, filosóficas, alguém tinha que exercer o trabalho. Esse alguém era o escravo. Então, a ágora, ela constitui o centro da cidade, onde os cidadãos se reuniam para discutir as mais diferentes questões sociais. Alternativa C, portanto, faça a anotação, por favor, da alternativa C. Exercício 4. Nesse governo, ou melhor, nesse período, o governo era monopolizado pelos eupátridas. Opa, em que período o governo foi monopolizado pelos eupátridas? Antes das reformas do Drácon, do Solon, do Clístenes. Então, num período pré-legisladores. Alternativa E, ó, a organização política de Atenas antes das reformas de Drácon, Solon, Clístenes, se tivesse também, embora eles não citem. Ok? Bom, nesse período o governo era monopolizado pelos eupátridas. O regime... Opa, eu acabei de fazer esse, né? É aí, desculpa. 5. É importante para assegurar o reino da igualdade, para permitir que os mais humildes cidadãos assumam uma parte legítima na vida política, que o Estado concede uma remuneração àqueles que se colocam ao seu serviço de participação das assembleias. Aquilo que eu disse no finalzinho da aula, para que os grupos sociais, né, marginalizados tivessem condições
de abandonar os seus afazeres e se dedicarem à vida política, eles eram remunerados, certo? Então, a alternativa D é a correta, a preocupação do regime democrático em garantir o direito de igualdade política aos cidadãos atenienses mais pobres. Ok? Foi um prazer conversar com vocês novamente. Nos vemos em breve com o módulo 10 e o encerramento da história da Grécia Antiga no primeiro ano do ensino médio, certo? Mas em outra oportunidade ainda, no decorrer do ensino básico, voltaremos a falar sobre isso. Tchau.